A semana começa com tensão política elevada no Brasil. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera chegar ao fim da quarentena em razão do novo coronavírus já nesta semana e disse que democracia e liberdade estão acima de tudo. A fala veio após o presidente cumprimentar um grupo de manifestantes no fim de semana que pedia intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares repudiaram as manifestações de Bolsonaro. Vamos ver. O grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Palácio do Planalto na tarde de sábado e pediu intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro observou o movimento durante pouco mais de uma hora e depois desceu a rampa para cumprimentar os manifestantes. Ao grupo, Bolsonaro fez críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao isolamento social e afirmou que medidas impostas por governadores causam efeitos negativos na economia do país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal repudiaram o ato que pediu intervenção militar, fechamento do Congresso e deposição de governadores. O ministro Marco Aurélio Mello chamou os manifestantes de saudosistas inoportunos e afirmou que os ares são democráticos e vão continuar assim. Já o ministro Luiz Roberto Barroso disse que é assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Já Gilmar Mendes declarou que invocar o AI-5 é rasgar o compromisso com a Constituição. Em resposta à participação do presidente Jair Bolsonaro na manifestação, 20 governadores assinaram uma carta em apoio à atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para atender às necessidades dos estados em meio à crise do coronavírus. No documento, eles questionam as declarações do presidente e ressaltam que consideram fundamental superar as eventuais diferenças através do esforço do diálogo democrático e desprovido de vaidades. Os governadores ainda afirmam que não julgam ter conflitos inconciliáveis entre a salvaguarda da saúde da população e a proteção da economia nacional, mas ponderam que os momentos para agir mais diretamente em defesa de uma e de outra possam ser diferentes. Ontem, carreatas foram realizadas no país pedindo o fim do isolamento social. Nos atos, houve manifestações de apoio a Bolsonaro e os manifestantes defenderam o isolamento vertical, no qual somente pessoas do grupo de risco ficam afastadas como a melhor saída para a economia. Na edição do Rural News deste domingo, o comentarista do canal Rural, Alexandre Garcia, analisou o cenário político deste início de semana. Vamos ver. O assunto é mais ou menos o mesmo, né? São queixas contra o Rodrigo Maia. Né? Ele chegou a dizer que o Rodrigo Maia é péssimo e que quer derrubá-lo, né? Isso ele disse na entrevista lá na CNN, não foi nem perguntado sobre isso, ele quis falar isso. Né? E ontem ele foi ao Palácio do Planalto, desceu a rampa porque havia um grupo religioso fazendo manifestação a favor dele, né? E contra o aborto. E hoje ele foi ao setor militar urbano, ao QG do Exército. Olha, ele não falou em exército, não falou em intervenção militar, mas a simples presença dele tem um significado. Né? A imagem, ele subiu na caminhonete para se dirigir ao povo que ali estava, e atrás dele estava o QG do Exército, ou seja, respaldado, a imagem era de que ele estava respaldado. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. É bom lembrar isso. Né? Agora, eu não sei se ele chegou a avisar o general Pujol, que é o comandante do Exército, olha, eu vou aí, tem uma manifestação. Né? Eu, se fosse convidado para ir a uma manifestação pedindo intervenção militar diante de um quartel, eu não iria. Né? Mas ele foi, ele é o presidente, ele é o comandante em chefe, ele quis dar um significado para isso, e deu. Né? Na hora de falar, ele se referiu de novo ao Rodrigo Maia sem precisar citar o nome, já nem precisa mais. Ele começa a dizer, não vou negociar nada. Ele, na entrevista na CNN, ele disse que esse tipo de diálogo que ele quer, esse diálogo não vai ter. Né? Qual é o diálogo?
é entregar de novo aos partidos políticos, aos políticos, ministérios e estatais. Né? Esse é o diálogo que ele rechaça, porque diz que tem um compromisso com o povo. Aí disse hoje, olha, a obrigação de lutar pelo país é de vocês. Né? Ele não disse que era do Exército nem da Marinha, nem aeronáutica, é de vocês. Né? Não tocou no assunto, mas, como eu disse, a simples presença dele nessa manifestação tem um significado. Eu estava sentindo hoje, ao examinar relatórios da Itália, que esse lockdown total, aí, esse fechamento horizontal radical está falido. Não deu certo na Itália. Não deu certo na Itália, inclusive provocando aí comorbidades que não havia. Onda de suicídio, por exemplo, a depressão que pega as pessoas. O STE disse que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos. Responsabilidade perante quem? Perante o povo que está sem renda. Isso é um terrível, uma espada de Damocles sobre a cabeça de governadores e de prefeitos, que eu acho que eles estão em noites mal dormidas, porque eles têm que decidir, o Supremo diz que a decisão é deles. Bolsonaro é quase um Pilatos aí que lava as mãos, não tenho, inclusive ele tem dito, não tenho a ver com isso. O novo ministro da Saúde constata que não dá para abrir tanto que lote os hospitais, nem fechar tanto que deixe os hospitais ociosos. Né? A gente agora mesmo eu estava vendo no Paraná, está com 80% de ociosidade nas UTIs. Né? Esse é um nó difícil, complicado, porque, como disse o meu xará, né? É um ingrediente político que está num assunto que não é político, meu Deus. Esse assunto é, de um lado, sanitário e, de outro lado, econômico. Né? Mas entrou a política nisso aí, aproveitando-se. Olha, o coronavírus pode ser nosso aliado. Né? Bom, para destruir o Bolsonaro, nós vamos ter que primeiro destruir a economia. Então, tá uma coisa assim, emocional, né? que as pessoas não pensam duas vezes. Tá? Todas as partes nesse entrechoque estão emocionais e as emoções não levam a um bom caminho. O resultado não pode ser racional se os meios são emocionais. Bom, obrigada, Alexandre Garcia, pela análise. Esse conteúdo foi apresentado na noite deste domingo aqui no Canal Rural.